Então, muito bom dia a todos. Começo por saudar a ANI pela iniciativa Innovation Talks, a qual constitui efetivamente uma ação extremamente interessante destinada a demonstrar a importância do fator inovação enquanto motor do crescimento económico e social sustentado e a dinamizar o diálogo em torno dos principais desafios da atualidade. Saúdo também toda a audiência aqui presente e agradeço a vossa disponibilidade para participarem em mais esta sessão de Innovation Talks, hoje sobre o tema Gestão e Motivação de Equipas de Alta Performance. Ora bem, começo por me apresentar, sou aqui o moderador desta sessão. O meu nome é Francisco Freire Leitão, sou natural de Coimbra, engenheiro químico pela Universidade de Coimbra, trabalhei na Simpor durante grande parte da minha atividade profissional, 32 anos na Simpor, Cimentos de Portugal, com múltiplas funções, entre as quais responsável a nível fabril de qualidade e produção, também como responsável pela engenharia de processo e ambiente, programa de performance, etc. Atualmente sou diretor industrial e de sustentabilidade na ATIC, Associação Técnica de Indústria de Cimento, e também presidente do Conselho de Administração do C5 Lab, um laboratório colaborativo que tem como principal objetivo contribuir para que a indústria cimenteira seja neutra em carbono. Ora bem, e como responsável máximo por um laboratório colaborativo com estas funções, tenho neste momento na minha equipa 30 elementos altamente qualificados, todos, aos quais é necessário efetuar a gestão. E daí ter surgido o tema para esta Innovation Talks, que é exatamente gestão e motivação de equipas de alta performance. Como todos sabem, nos dias de hoje, gerir mão de obra altamente qualificada requer um tipo muito especial de mentalidade. No local de trabalho de hoje, os gestores enfrentam diariamente todo um conjunto de desafios cada vez mais exigentes. Para manter uma rotatividade de funcionários baixa e a moral alta, uma liderança assertiva é sem dúvida um fator de sucesso para levar a equipa ao nível pretendido. Ora bem, assim, para esta Innovation Talk, quem é que temos connosco? Temos um gestor de uma PME de sucesso, passo a apresentar aqui Vasco Ferreira, natural de Lisboa, licenciado em Engenharia Civil, ramo de Estruturas pelo Instituto Superior Técnico, também mestre em Engenharia Civil, no mesmo ramo de Estruturas, foi docente universitário no Instituto Superior Técnico e na Academia Militar, Arma de Engenharia, é o fundador e o CEO da empresa Ambisig, fundada em 1996, e, neste contexto, tem efetuado numerosos projetos técnicos e encontrado soluções de operação e gestão, nomeadamente em infraestruturas de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, telecomunicações, transporte de energia, monitorização do território e ainda monitorização do património imobiliário. Além disso, também é o CEO da empresa Socarto, que atua na área da produção cartográfica e topografia. E também temos connosco um especialista em coaching e gestão de empresas. João Marques, coach, fundador e consultor sénior, é licenciado em Psicologia Clínica pelo ISPA e formado em Geografia Física pelo IGOT. É coach certificado International pela European Coaching Association, certificado EA Internacional, exerceu funções de gestor de projetos, analista, programador na área bancária, também funções de subdiretor e diretor dos departamentos de informática do Banco Espírito Santo de Investimentos e da Espírito Santo Dealer e atualmente exerce funções de CEO e formador da For Develop Consulting and Innovation. Isto desde 2012, dedicando-se sobretudo ao desenvolvimento de programas de coaching e formação comportamental para o desenvolvimento de pessoas e organizações. Ora bem, e são estes os nossos dois convidados de hoje, e isto para que, através de uma troca de argumentos entre ambos, possamos entender melhor o conjunto de desafios e exigências necessárias às altamente qualificadas
bem como as melhores formas de alcançarmos o sucesso pretendido. Ora bem, e nesse sentido, começo por me dirigir aqui ao nosso gestor, CEO da empresa Ambisig, Vasco Ferreira. Vasco, diariamente tens o desafio de manter a produtividade da tua empresa e, sem dúvida, manter os colaboradores motivados para os elevados estándares que vos são permanentemente exigidos. Nesse sentido, queres partilhar connosco alguns dos segredos em exatamente como manter uma empresa sem quebra de resultados e com a equipa motivada numa situação como a que atualmente vivemos? Para ser, sem dúvida, um grande desafio. Também por cumprimentar todos os presentes, quer nesta sessão virtual, quer aqui os companheiros de discussão, e dizer que, relativamente a essa questão que é colocada, eu represento aqui uma pequena empresa na área das tecnologias de informação e que quero logo começar por fazer aqui uma confissão de que acho que sou um privilegiado. Sou um privilegiado porque o nosso setor acaba por ser um setor talvez menos afetado por todas estas contingências que decorrem da questão aqui da pandemia Covid, que onde, digamos, a necessidade de termos que trabalhar de forma remota na empresa não gera o mesmo impacto, nem nos restringe a oportunidade de chegar ao trabalho, como noutras atividades económicas. Portanto, eu acredito que aquilo que para nós foi mais fácil manter esta tal coesão da equipe, se fosse exatamente os meus atores, eu eventualmente como gestor, e os meus colaboradores a fazerem as funções nessas outras atividades económicas, o resultado se calhar não seria tão consequentemente positivo. Portanto, isto é importante para que não se tente extrapolar do exemplo aqui da área tão particular do setor de desenvolvimento de software para todos os outros setores que são mais presenciais e que ficaram limitados por via disso por causa da pandemia, nesta motivação e nesta capacidade de manter níveis de produtividade. Portanto, dito isto, há uma coisa que eu acho que para nós foi essencial e que até acho que, de certa forma, com o devido respeito, esta situação do Covid veio-nos alargar a perspectiva de tornar até o trabalho naturalmente mais flexível. Existe, tradicionalmente, uma ideia da necessidade das pessoas terem que obrigatoriamente se deslocar ao escritório para exercer a sua atividade. Mas é que esta circunstância da pandemia veio demonstrar que, pelo menos na nossa área de atuação, não é fundamental essa deslocação. Podemos conseguir continuar a fazer este trabalho, não estando sempre remoto, mas havendo a possibilidade até de alguns dias estar remoto, desde que isso até possa aportar uma comodidade para a qualidade de vida das pessoas ou dos colaboradores da organização. E, por via disto, esta imposição quase de que vamos lá experimentar trabalhar remotos, vai perceber que, mesmo quando acabar a pandemia, se acabar, ou quando for esse o contexto, se calhar vamos manter sempre um mix daqui por diante. Porque, de facto, não há necessidade de estarmos a criar aquela pressão das pessoas terem de se deslocar, eles têm também uma vida para além da vida do trabalho, e que é muito mais facilitada se houver esta flexibilidade e desde que realmente o resultado continue a aparecer em tempo. Portanto, esta é uma das consequências que na nossa área de atividade não foi uma dificuldade, eu até diria que foi uma virtude para fortalecer o espírito de equipe. A segunda questão, que também acho que ajuda muito nesta manutenção do espírito de equipe que é necessário, é as empresas serem sentidas pelos colaboradores como, entre aspas, o seu clube de futebol. Sempre me meteu uma certa confusão pessoas quase que arranjarem problemas com a polícia para irem para o Marquês dizer que são campeões, quando eles não fizeram nada. Foi um conjunto de jogadores que lá meteram uns golos e deram uns certos pontos ao fim do campeonato. Eles são campeões na empresa onde todos os dias jogam. E isto é que é o espírito que nós temos que passar para as empresas. Não pode haver, na relação entre CEOs, detentores das cotas e colaboradores da organização, um campo de batalha entre eles. Eles são todos da mesma equipe. E a vitória deles profissional, a verdadeira vitória, é esta que se comemora todos os dias, sempre que a empresa consegue ter um sucesso, consegue fazer trabalhos onde se excederam, onde têm orgulho do trabalho que fizeram, onde o trabalho é apreciado pelo cliente e onde, simultaneamente, eles conseguem ter dois tipos de retribuição. Para mim, eu digo isto sempre um bocadinho figurativamente, não se lê aqui nenhuma colagem a qualquer espírito de um tipo ou do outro, mas tal como diz na Bíblia, que nem só de pão vive o homem, é exatamente a mesma retribuição que uma empresa tem que trazer a um colaborador. O pão, nesse caso, será o ordenado que levam, mas não é só do ordenado que verdadeiramente as pessoas se sentem retribuídas. Se tiverem uma organização que, para além desse pão, entre aspas,
lhe é proporcionada também a possibilidade de se sentirem realizados, aprenderem todos os dias, ganharem mundo, trabalho repetitivo. Isto é uma retribuição tão grande que, passados alguns anos de trabalharem aqui connosco, eles próprios não se conhecem. Parece que isto foi uma modificação, uma transformação da maneira de pensar e ver o mundo enorme. Por último, outra coisa que eu acho fundamental na colagem das equipes é o exemplo. Eu acho que nas empresas, sobretudo nas PMEs, e PME, chamar PME uma empresa como as minhas, já é uma generosidade de um país pequeno. Nós, num país maior, seríamos uma microempresa. Mas, enfim, para estas empresas desta dimensão, ainda se torna mais evidente que o exemplo tem que vir de cima. Quem tem a responsabilidade de uma empresa tem que ser a pessoa que tem que ser, tal como na náutica, praticamente o timoneiro do barco. É aquele que tem que lá estar nos momentos mais difíceis. Para ele não há limites e tem que dar o exemplo. E eu isso é uma prática que sempre tive na minha forma de atuar, em tudo o que faço, e em particular nestas empresas de que sou fundador e gestor e pronto, e onde diariamente me empenho. E reconheço que isto ajuda a que o conjunto dos colaboradores que eu cá tenho, por vezes até percebam que determinadas orientações que exigem deles um esforço suplementar, quando comparadas com a mesma disponibilidade que vem de cima e que vem em cima, não lhes está a ser pedido nada que o exemplo não venha em cima. E estamos todos a jogar na mesma equipe. Eu penso que isto tem sido talvez os 3 aspectos que eu pediria mais cruciais para que eu note que na nossa empresa, de facto, temos conseguido passar estes momentos com aumento de produtividade, com mais motivação das pessoas e com uma particularidade interessante, com mais gosto das pessoas na empresa, porque perceberam que a partir de agora até têm uma maneira ainda mais flexível de poderem ter outra vida em simultâneo com aquilo que já faziam aqui, mas de uma maneira mais fácil para a qualidade. Não sei se respondo. Não, Vasco, foi uma autêntica lição de gestão. Adorei ouvir-te e acho que os gestores de empresas que estão na nossa audiência neste momento ouviram as palavras com toda a atenção e sem dúvida que eventualmente algum gostará de fazer algum comentário, mas é um guião das boas práticas de gestão e sobretudo um guião atualizado aos dias de hoje, sem dúvida alguma. E nesse sentido faço aqui uma ponte para o João, exatamente com uma questão do foro da psicologia e enquadrada com este tema, para saber como é que ele, com a sua experiência nesta área, enquadra o conjunto de pressões, stress, a que um gestor e um colaborador estão sujeitos e como é que poderão desenvolver mecanismos, ferramentas para ultrapassarem essas mesmas situações, levando a bons resultados, quer para a empresa, quer para si próprio. João, queres-nos também revelar aqui um pouco como é que deveremos atuar para solucionar este tipo de situações, quando eles eventualmente surgem? Claro que sim, Francisco. E deixem-me cumprimentar o público, quer nós, quer o público que nos está a ouvir. E parabéns, Vasco. Esse é o truque. É o truque porquê? Porque a nível da psicologia nós temos, os gestores têm um trabalho adicional do perceber e o gerir e o compreender como é que se gera a incerteza do mercado e de todo um trabalho, nosso gestor e nosso da nossa equipa, gerir as expectativas de cada um deles, que é obrigatório nós aprendermos a fazer isso, de maneira a satisfazermos as necessidades de cada um. No coaching nós usamos muitas vezes uma metáfora do banco de 3 pernas. Como dizia o Vasco, não é só o trabalho, não é só o ordenado ao fim do mês, uma das pernas, é também a pessoa em si que tem que ter tempo para ela e cuidar dela, mas também há os amigos e a família, que também têm que ter a atenção. E, portanto, esse é o grande, digamos, desafio do gestor hoje em dia. É dessa forma que o gestor percebe o que é que motiva cada um de sua equipa, quer a motivação interna, e o que é que ele, como gestor, pode ajudar a mobilizar essa motivação interna.
que é a nossa motivação externa. Só que se não houver uma motivação interna, chapéu. Se nós não conhecermos aquele colaborador, não sabemos o que é que devemos dar. Eu costumo usar a metáfora da gasolina. Eu não posso meter gasolina em todos os carros, porque alguns trabalham a gasóleo e outros trabalham a gás. Portanto, eu só conhecendo aquela pessoa é que consigo pôr o combustível que faz andar aquela pessoa, que leva aquela pessoa a incorporar, a adotar a missão, como o Vasco dizia, a missão e a vestir aquilo que nós ouvimos muitas vezes, vestir a camisola da empresa. Esse é um grande desafio e não é fácil, porque o exemplo vem de cima, dizia o Vasco e muito bem, e é o primeiro, é quem está no topo e que tem que vestir essa camisola, tem que mostrar que essa camisola assenta bem em todos nós e levar-nos a vamos lá embora, vamos lá respeitar cada um de nós e cada uma das nossas necessidades, ultrapassando todas as características culturais do país e depois da própria empresa. Há um estudo de um psicólogo holandês, o Absfin, que caracteriza, por exemplo, a cultura portuguesa como tem uma visão, não tem uma visão a longo prazo, tem uma visão a curto prazo. Mas nós podemos dar a volta a isso. Diz também que nós gostamos mais de ser cuidados do que, e precisamos ter o poder perto de nós. É um desafio com esta teletrabalho, por exemplo. Nós, apesar de estarmos longe fisicamente, não precisamos estar longe socialmente, porque existem, por exemplo, o Zoom ou os telefones, e é possível conseguirmos fazer tudo isto e manter todas as equipas e nós próprios muito motivados e com um objetivo e com a integração da própria missão e visão de quem criou a empresa. Não sei se... Acho que palavras extremamente interessantes e deu exatamente a perspectiva do foro psicológico, a que as pessoas estão sujeitas, quer o gestor, quer os colaboradores, no seu dia-a-dia, e como é que isso deverá ser ultrapassado. E um aspecto que eu gostaria de salientar e que muitas vezes não existe, sobretudo nas grandes empresas, é o conhecimento individual pelo gestor dos seus colaboradores. Cada colaborador é diferente e cada colaborador contribui de uma forma diferente para o conjunto. E o grande objetivo é que se maximize o resultado. E com um bom conhecimento individual de cada um, consegue-se, de uma forma correta, tirar o máximo proveito da colaboração dessa mesma pessoa e que ela se sinta satisfeita no seu local de trabalho. Só um trabalhador satisfeito é que consegue produzir e render, como é óbvio. E já agora que estamos a falar do conhecimento individual e gestão um pouco individual de pessoas, passaria novamente para o Vasco. E há um aspecto aqui muito importante, além de conhecermos as pessoas, também é preciso criar sinergias de equipa. E outro aspecto extremamente interessante e importante, quando se trata de sinergias de equipa e de gestão de colaboradores, até de uma forma mais individual, é a própria gestão do tempo. Ambos são considerados fatores de sucesso para que o mesmo trabalhador seja apaixonado pelo seu trabalho, acho que é uma expressão do foro da psicologia que se pode utilizar aqui, seja produtivo e, para a empresa, claro, seja lucrativo. Ao fim e ao cabo, é esse o objetivo último de uma empresa. Sendo assim, em tua opinião, Vasco, como é que isto poderá ser alcançado? Complementando o que anteriormente foi já dito. Eu acho que a variável tempo tem sido aquela que tem sido usada sistematicamente ao longo dos anos como forma de medir o trabalho. Mas é uma variável completamente desadequada. Aliás, eu acho que isso resulta um bocadinho da própria lei laboral. Nós, quando contratamos alguém na lei laboral, tal qual a conhecemos, nós contratamos a disponibilidade do colaborador. Não contratamos o compromisso do colaborador para cumprir determinadas funções. E é pena, porque isto é uma prisão que não serve nem ao colaborador, nem à empresa.
nas economias onde a relação contratual não tem esta base, digamos, ideológica, tem uma base diferente, onde nós contratamos os colaboradores para fazerem objetivos, e eu já tive a oportunidade de estar nos escritórios da Google, da Facebook, ninguém vai trabalhar para a Google com horário. As pessoas são contratadas por um período, um primeiro contrato de 3 meses, estabelecem objetivos e aquilo parece quase como um clube mediterrâneo. Tem lá tudo, piscinas, ginásios, restaurantes, bar aberto, não se paga nada e eles são felizes durante 3 meses. E já, se quiserem lá continuar, no fim de 3 meses, aquilo que eram os objetivos comprometidos com eles estão cumpridos. Se estiverem cumpridos, seguem para um novo contrato e continuam a crescer e terem cada vez mais retribuição e mais objetivos. E isto deve dar resultado, porque essa empresa tornou-se gigantesca. Então, eu acho que esta questão de que tantas vezes fala, a gestão do tempo, com o devido respeito, eu acho que isto decorre muito exatamente desta framework, digamos, quase político-ideológica, que gera as relações laborais no nosso país. Devíamos ter a abertura de espírito, já que se fala tanto em inovação, já que se fala tanto em simplex, devia sermos capazes de dar a volta a isto. Por continuarmos agarrados a metodologia do trabalho, pelo tempo ou as horas que o colaborador passou lá dentro, teria desde logo aqui uma enorme injustiça. É que há colaboradores que conseguem fazer aquilo com características próprias, que é pedido deles em meia hora, mas tem que lá estar as outras 7 horas e meia, porque senão não cumpriu o horário de trabalho. E há aquele outro, coitado, não tem culpa, mas não consegue fazer como parece. E demora às 8 horas e não acabou. Pronto, e vai-se embora e continua à espera. De facto, há aqui um problema e eu não considero que a gestão do tempo seja a variável a otimizar. O que tem que ser a variável a otimizar é a paixão que o colaborador tem por aquilo. Porque quanto mais gosta do que está a fazer, aquilo transforma-se não na PlayStation, mas na Workstation, como se fosse uma PlayStation. Ou seja, ele está a trabalhar, mas está a fazer o que gosta. E realmente acontece assim com as pessoas ligadas à informática. Quando eles começam a trabalhar em coisas que nem sabem bem como é que é, mas estão todos a dizer, pá, já aprendi mais isto e aquilo. Eles passam horas naquilo, nem querem saber do relógio. E é interessantíssimo, porque isto tem outro tipo de atitude. E eu penso que isto deve ser aquilo que tentativamente se deve ir tentando imaginar na transformação da relação laboral entre colaboradores e empresas. E também haver aquela questão de que, e para pegar aqui num tema que há pouco o João referia, que é conhecermos em detalhe muito os trabalhadores. Eu, com devido respeito, acho que o presidente do Benfica ou de qualquer grande clube não conhece em detalhe os seus associados ou fãs. Mas eles defendem a causa clubística em que acreditam, sem ninguém os conhecer. Portanto, aquilo que eu acho é que é impossível, sobretudo à medida que as empresas escalam, haver esta capacidade de qualquer gestão de topo conhecê-los individualmente a todos. O que se tem também de ter é a oportunidade de promover valores e oportunidades de desenvolvimento que as pessoas naturalmente adiram e gostem e se identifiquem. Porque senão o trabalho é quase impossível. A complementaridade das equipes é isto mesmo. Eu acho que a complementaridade, a gestão do tempo, tudo isto resulta resolvido quando as pessoas estão apaixonadas pelo que estão a fazer. E acho que é aquela capacidade que existe na própria natureza do ser humano, de quando estão todos por bem, todos se entreajudam. E aquela questão da complementaridade, eu nem intervenho, eu nem sei como é que eles se complementam, para dizer a verdade. Sei é que, realmente, esta questão desta pandemia, que a nós, atenta à nossa natureza da atividade, não é mérito nosso, é exclusivamente decorrente da atividade ser o que é, mas que, apesar de tudo, não deixa de nos chegar informação todos os dias sobre outros setores que vivem momentos difíceis, designadamente no setor turístico, das viagens, etc., faz com que as pessoas mais valorizem cada vez a oportunidade de ter um trabalho seguro e ainda por cima se realizam. E eu acho que isto, às vezes, é o que falta na consciência dos trabalhadores. Quando todos os dias se abre a televisão e todos os dias havia, sobretudo no passado mais recente, uma greve por isto, parece que cada um à sua vez vai fazer uma greve. Quer dizer, já não se trabalha por gosto. Eu já vejo as pessoas que parecem que não têm gosto de dar as aulas. Não pode ser. As escolas existem para ensinar, não existem para as pessoas terem emprego. Esta é a visão que eu tenho. Eu acho que deve cada um estar na função que realmente se realiza. Se não está às tantas, é um combate diário, em vez de ser uma aposta no que se está a fazer. Eu peço desculpa, não quero estar aqui a bater em nenhum setor em particular, e muito menos nos professores, que é um setor essencial na formação da consciência pós, digamos,
aquilo que eu chamo os princípios básicos das pessoas. Eu, por vezes, digo muito esta metáfora. Comparo muitas pessoas, ou por outra, comparo os computadores às pessoas. Também tem duas camadas de software. Uma é o sistema operativo, nos computadores é o Windows. Nas pessoas são os princípios, a ética, os valores com que cresceram, a cultura e a atitude. E em cima do sistema operativo é que no computador instalo o Word, o Excel ou outra aplicação qualquer. É em cima desse sistema operativo que a educação e os valores éticos que se carregam em casa, com a família e com o contexto em que crescemos, é que eu vou para a escola carregar uma aplicação. E venho lá engenheiro informático, médico, advogado ou o que for. Bom, a escola não educa, forma. Há aqui um problema de contexto, de sistema operativo, por vezes torna as relações laborais entre os colaboradores e as empresas, não é que eles não sejam competentes enquanto engenheiro, mas se o sistema operativo não tiver ali uns foundations seguros, é uma atrapalhada com o engenheiro informático incompetente ou com outra qualquer profissão. É um problema de sistema operativo. E isto não é um problema de gestão de tempo, não é um problema nada. Faltam estes foundations para criar aqui uns bons princípios de base. Quando nós contratamos as pessoas, têm estes bons princípios de base, mesmo que não sejam mais competentes, ele tem atitude e vai descobrir. No Google está tudo, ele descobre o que falta. E é sempre assim que eu penso. Eu hoje prefiro contratar atitude do que contratar competência. A competência, se não a tiver, a empresa encarrega-se de a fazer chegar. A atitude, ele já te traz com ele próprio. E é muito difícil modificar. Não sei se também respondi a essas duas questões, mas à medida que fomos Perfeitamente. a atitude das pessoas que integram as nossas equipes, que se traduz também depois na lealdade que eles têm para com a empresa, torna-se muito mais simples levar a empresa por diante. Sem dúvida. Trabalhador motivado e leal faz a diferença. Eu também tenho aqui algumas questões que têm sido colocadas aqui pelos nossos ouvintes. Eu iria apenas colocá-las no final, agora para não perder o fio ao diálogo, porque depois de ouvir o Vasco, fiquei aqui com uma questão para o João, que gostaria que ele nos complementasse, ao fim e ao cabo o que o Vasco acabou de dizer, mas com a sua visão. Ou seja, em termos de inteligência emocional, como é que poderemos, desde o início, construir a chamada equipa de sonho e depois alcançar com ela a melhor performance? Isto é, uma questão que qualquer gestor gostaria de conseguir. Mas isto não há bela sem senão, costuma-se dizer, e todas as equipas têm o reverso da medalha. E um dos reversos, muitas vezes, é que uma equipa altamente qualificada, como é o caso do tipo de equipas que estamos aqui a mencionar, também é uma equipa altamente competitiva. E numa equipa altamente competitiva, frequentemente surgem conflitos. Cada um quer ser o melhor, cada um depois acaba por competir com os seus colegas, os seus filhos. Como é que tudo isto, do ponto de vista, digamos, de inteligência emocional, ferramenta de gestão, poderá ser gerido no seu dia-a-dia? Ora, esse conflito existe diariamente, mesmo nas equipas não tão desenvolvidas, digamos assim. O que é necessário criar? Uma relação de confiança. E essa relação de confiança é tanto maior quanto maior for o desenvolvimento que o Vasco falava, da atitude. Quanto maior a atitude da pessoa, mais fácil é criar a relação de confiança, mais fácil é criar uma comunicação bidirecional entre os elementos e criar o envolvimento de todos no mesmo sentido. O gestor hoje em dia tem que fazer a gestão estratégica, a gestão financeira e por aí fora, mas tem que fazer uma outra gestão que para mim é cada vez mais importante, que é a gestão emocional. E se não se dedicar a essa gestão, corre o risco de cair numa coisa que eu chamo de desgoverno emocional. Porque depois quebra-se todas as relações de confiança que existem dentro das equipas e temos a equipa desfeita. O conflito gera maior conflito, aumenta mais o conflito, perdem todos a razão e temos a coisa desfeita. E
Portanto, para criar tudo isto, o que é eu acho que será necessário? É partilhar a visão. É aquilo que o Vasco dizia muito bem. O Luís Filipe Vieira não conhece toda a gente, mas conseguiu partilhar a visão que tinha para o Benfica e conseguiu conquistar e levar adeptos e a jogadores a defenderem essa visão, a incorporarem essa visão. E eu acho que é isso que o Vasco conseguiu ir muito bem por aquilo que tem estado a partilhar, conseguiu ir muito bem, é esse que é o desafio do novo gestor. Ok. Já não temos muito tempo. Obrigado, João. Uma questão, Vasco, agora, antes das questões aqui dos nossos ouvintes, ainda complementando uma vez mais, porque estamos a evoluir com o tema, como é que numa PME de sucesso poderão ser identificadas as oportunidades que possam surgir e como é que deverá o gestor e os seus colaboradores prepararem-se para os desafios que atualmente uma PME, a situação atual. Temos a equipa, uma equipa altamente performante, etc., motivada, etc., mas temos o futuro. E o futuro é algo incerto. Como é que o gestor e a sua equipa se deverão preparar para este futuro? Quais são os conselhos que aqui e as sugestões que podes dar? Eu dava aqui uma sugestão que eu acho que é fundamental. Estamos a saber muitos dos segredos da Ambiciga. Não, são coisas que com respeito. São coisas que eu acho que qualquer pessoa, eu acho que isto, eu nem aprendi em escola nenhuma, praticamente. Eu acho que isto tem a ver com ser atento à maneira como é que a vida funciona. E imaginar-me sempre, olha, se eu tivesse do lado de lá, como é que eu gostava? Eu gostava assim, não, então corrige. Porque a relação entre duas pessoas é sempre uma relação de encantamento. Ou eu gostava que me dissessem gostar do lado de lá, e se gostava, então eu vou dizer, se ele posso ser o caso, ele não gostar, não pensa exatamente como eu. Pronto, então quer dizer que não fazemos um fit, não tem problema. Isto aqui, ninguém é inimigo de ninguém, porque não é exatamente o fit do parceiro. Agora, há uma coisa que eu acho que é muito importante nessa questão da preparação para os desafios de futuro. É que uma coisa é gerir uma empresa, coisa diferente é dirigi-la. Há uma coisa que se chama direção de empresa e há outra coisa que se chama gestão de empresa. Aliás, há aí uma pós-graduação da AES, que é o Programa de Autodireção de Empresas, onde isso é bem explicado. E, tendencialmente, nas pequenas empresas, como a minha, por via de razões óbvias financeiras, dos meios que se libertam, etc., há sempre tendência também a fazer um certo encurtamento naquilo que é esta gestão de topo da organização, que tem que ter, por um lado, uma capacidade de imaginar onde é que há perspectivas de trabalho futuro que possam ser interessantes para a empresa se desenvolver, para a empresa ter negócio, manter a sua atividade, mas simultaneamente desenvolver a sua equipe. Ou seja, tem que também passar este sentido aos colaboradores e dizer assim, olha, estamos a fazer trabalhos cada vez mais desafiantes, isto é ótimo para nós, vocês estão a aprender todos os dias, isto é interessante, isto é estratégia e direção de empresa. Tem que haver esta coragem. E depois há a gestão, que é mais operacional, mais no dia-a-dia, ir percebendo o que são os desvios ao que estava planeado e previsto. Não são a mesma coisa. E até quando se juntam as duas funções na mesma só, por vezes, em economias mais pequenas, que estou a falar não é do país, de economias mais pequenas da própria empresa, a necessidade de se ter que gerir tão justo financeiramente não permite, por vezes, algumas ideias que têm algum risco ou que têm alguma necessidade de semear primeiro, continuar a agricultar para se calhar um dia colher, não têm oportunidade de ser testadas. E isto mata muito esta oportunidade. Aliás, esta é também uma das grandes diferenças que eu noto entre, mesmo para empresas na área das tecnologias como as minhas, em Portugal ou, por exemplo, no mercado americano, onde há verdadeiramente capital de risco. Isto aqui é uma brincadeira. São sempre assim as gestões e meio. Não, lá nós vemos estas grandes empresas mundiais que hoje toda a gente conhece ao nível das Googles da vida, mas são sempre ligadas a estas questões sociais, têm lá sempre grandes capitais de risco, sociedades de capitais de risco, como a Sequoia e outras e tal, que logo nos primeiros lançamentos, os primeiros IPOs, são capazes de angariar 8 mil milhões de dólares. Quer dizer, isso aqui, lá sim, embora o plano de recuperação de Portugal, comparado só com o IPO desse, para arrancar uma empresa. Portanto, isto tudo dá para perceber bem a pequenez disto tudo. Então, isto é um pequenino, não é? E faz aqui um bocadinho com a prata da casa. Claro, depois também é preciso, quando os meios são poucos, ajuda muito que quem gera a empresa simultaneamente faz fazer essa direção, e para isso é muito importante ter mundo. Ter mundo é ter capacidade de congregar conhecimentos de diferentes áreas,
extrapolar conceitos e perceber como é que isto poderia ser uma oportunidade de criar novas oportunidades de negócio. E vender ou transmitir ou disponibilizar este mesmo mundo aos colaboradores. Porque quando falam comigo e começam a ouvir, este tipo tem sempre uma ideia gira, isto também cria relação. E, de facto, quando nós estamos numa pequena empresa, o conjunto dos nossos colaboradores, sobretudo aqueles com quem eu tenho o privilégio de contactar mais diretamente, eles são quase mais minha família do que a minha família. Atento o número de horas que eu estou com eles. Estou mais tempo com eles do que com a minha família, não é? A tua gestão está aí 8 horas, não, por cá não estou só 8, estou mais. Mas, independentemente, está mais ou menos, é que as outras 16 horas que sobram, parte são a dormir e outra parte ainda andamos a fazer não sei o quê. Em bom rigor, estar concentrado com um objetivo, parece que até acaba por ser mais a nossa família profissional. Daí que eu, às vezes, na brincadeira, costumo dizer que hoje em dia eu não compreendo alguns jovens, porque estão cada vez menos a querer ter papéis quando se juntam, nesse caso, não são uniões, de facto, não acham um papel importante. Mas nas relações laborais, eles nunca querem começar a trabalhar com ninguém sem fazer um papel. E já percebi que eles dão mais valor ao trabalho hoje em dia do que até às relações pessoais. Há que aproveitar isto. Por isso é que eles põem tanto empenho no papel e na relação contratual que não se põe hoje em dia no outro tipo de relações. Pronto, digo isto um bocado a brincar, mas só para tentar responder a essa questão de que, como é que se arranja a estratégia. Um pouco isto, é juntar o nosso mundo com o mundo dos outros. Eu quero aqui dizer também mais uma particularidade, é que na atividade em que eu atuo, o conjunto dos meus colaboradores faz uma grande diferença de idades para mim. Eu sou um jovem, tenho 40 e 18 anos, mas eles têm bastante menos, eles têm menos 20 ou 30 anos que eu. Às vezes fazem 2 ou 3 gerações de diferença. E ser capaz de falar com eles e ser sempre eu, que ainda aparece com uma ideia curiosa, que eles até ficam admirados, mas como é que eu engenho isto? É porque eu vejo as coisas. Há pessoas que olham, outras veem. Também ensinar-lhes a ver é uma coisa que ajuda muito. E depois, se este filho se for criando, principalmente em relação a tudo, eu acho que estão criadas essas capacidades de sinergia, estão criadas todas essas ferramentas que há pouco se falava de uma maneira muito, digamos, estigmatizada e formalizada, mas de uma maneira mais eficaz. Acho que é esta a forma que eu encontro. Exato. E uma das questões que depois haveremos ainda ter tempo para falar durante alguns instantes tem exatamente a ver com essa diferença geracional e é uma questão colocada aqui pelos nossos ouvintes. Mas já agora, antes de passar às questões dos ouvintes e para rematar aqui a nossa parte, digamos aqui, dos colaboradores, dos nossos convidados, dois, do Vasco e do João, uma última questão aqui para o João, sobre um pouco o que o Vasco acabou de dizer. Eu citaria aqui Darwin, na sua célebre frase. Claro que esta frase já foi dita de muitas formas. Uma das formas, como habitualmente é dita, não é o mais forte que sobrevive, que melhor se adapta ao meio. E neste sentido, neste princípio de darwinismo, que poderá estar sempre presente na nossa vida e nos desafios que nos enfrentamos, como é que no atual contexto, quais seriam as skills que, sob o ponto de vista do foro, uma vez mais, psicológico, como é que o João destacaria quais, portanto, as skills que um gestor e as suas equipas deveriam, no seu conjunto, liderança, empreendedorismo, negociação, pensamento estratégico? João. Eu acho que, na realidade, todas essas são necessárias, mas são necessárias também, por exemplo, a empatia, a resistência à frustração que me leva, por exemplo, a aumentar a flexibilidade e a minha adaptação, e à criatividade, ao fazer de maneira diferente, ao libertar aquela criança que todos nós temos, como falava o Vasco agora, eu invento, eu crio, eu vejo, eu transformo qualquer coisa que vi no sentido que eu quero levar. E partilhar essa visão, que na realidade é a partilha que o Vasco nos fez. Ele partilha a visão que ele tem das empresas com os colaboradores, que os colaboradores se apropriariam dela própria. E isso torna as coisas muito mais fáceis de levar para a frente. Obrigado, João. É exatamente isso. Concordo plenamente e assim alcançaremos os resultados pretendidos. Eu passaria aqui algumas questões dos nossos ouvintes, aqui da nossa audiência, e começaria aqui com uma questão que nos foi colocada, que é uma verdadeira provocação aqui para o Vasco, e que eu vou ler, que é a seguinte.
Quantas pessoas são verdadeiramente apaixonadas pelo que fazem ao ponto de perderem a noção das horas? A minha empresa? Sim. Se calhar Sim, mais de 50%. Em percentagem. Em percentagem. Sempre isso que estou a dizer. A minha empresa, mais de 50%. Sempre que eu sou o primeiro. Sempre. Portanto, não sei se responde. Aqui a nossa amiga Paula Duarte terá que dizer que se foi respondido ou não. Outra questão, já agora. Deverá o líder incentivar os gestores a lidar com as diferentes gerações de colaboradores? De que forma o poderá fazer para impulsionar as boas sinergias? Já falámos aqui das diferenças de gerações, que por vezes existem dentro de uma mesma empresa, ou uma entidade, e também por vezes da diferença geracional que existe entre o gestor e uma parte significativa dos colaboradores da empresa. São aspectos sempre a ter em conta. Como é que, portanto, deverá haver esta ligação e como é que se poderão impulsionar as boas sinergias? Eu não sei se posso dar um lamirezinho e depois o João também seguramente. Já agora, esta é para os dois. Então, eu do meu lado, eu começo só a dizer uma coisa. Eu não sinto esta coisa das gerações. Eu há bocadinho referia isto, mas cronologicamente, porque eu sei que realmente faço mais 3 décadas de diferença em alguns deles de idade. Mas, por acaso, eu sinto-me tão jovem como eles. Eu às vezes até nem me percebo bem, tenho 48 anos. Que eu ando ali, estou no meio deles. Eles próprios também não estão no meio de mim. E eu acho que esta questão da geração, nós não devemos vestir como. Isso é que é o drama. Quando nós não, já sou de outra geração. Não. Nós, por muito que o relógio nos diga que assim é, temos de ter o espírito ligeiro de continuarmos a ser criativos. E quando se é imaginativo, eu falo com os meus colaboradores mais novos. Acho que estou a falar com o meu colega do liceu. Eu nem me apercebo. Tenho a dobra idade deles. Eu só me apercebo isso quando, por vezes, disse-me, espera lá, quando ele nasceu, já tinha mais anos que o que ele tem hoje. Portanto, é normal que ele consiga dizer assim umas coisas, ele de repente fica muito admirado, como é que sabe isso, ou como é que já viu? Não, é porque já tive mais tempo que tu para ver, mas tu também vais lá chegar. Mas isto não importa, estamos a discutir o mesmo assunto e eu não me sinto... Ou seja... Sem dúvida alguma. Essa segmentação geracional... Não João, queres acrescentar alguma coisa? Acrescento só uma coisa ao que o Vasco disse. Na realidade é só o percebermos de forma técnica aquilo que ele faz e faz muito bem, que é a comunicação tem que ser simétrica. Ou seja, nós temos que nivelar a nossa idade temporal com quem estamos a falar do outro lado, de forma a sermos simétricos. E isso facilita tudo. Uma relação simétrica, uma conversação simétrica. Exatamente. E esse é mais um skill que um gestor deverá ter. É. Sem dúvida alguma. Uma outra questão, aqui um pouco mais técnica. No atual Código de Trabalho, a questão da flexibilidade do horário de trabalho não acompanha esta mentalidade. Acho que expôs há pouco. Os contratos referem explicitamente o número de horas de trabalho. Como vos parece que deveriam ser elaborados contratos deste tipo? Orientados a objetivos, com prazos? Gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente a operacionalizar este tipo de gestão de recursos humanos. Acho que já foi parcialmente respondido, mas de qualquer das maneiras podemos acrescentar aqui algo. Eu acho outra vez aqui que depende muito das atividades. Aqui é tal, o problema é para provar bem o anacronismo da forma de contratar o trabalho ou a colaboração de pessoas nas empresas, é que quase criou-se uma lei numa lógica de one fits all, ou seja, independentemente da atividade económica, aquela é a forma de contratar. Bom, e aquilo, até pode haver áreas de atividade que, se calhar, é a única forma possível. Por exemplo, sem estar aqui com grandes particularizações, eu, se tiver um café e se quer contratar alguém que está ao balcão a servir os cafés e os pastéis de nata, é evidente que eu tenho que estabelecer, olha, tu serves todas as pessoas que possam serem desde a hora X até a hora X, completando o teu horário, como é evidente. E depois tens de o fazer com urbanidade, com simpatia, para que o cliente se sinta bem tratado. Esta é uma forma que está praticamente plasmada num contrato laboral à luz do contrato de trabalhos, que nós podemos fazer de acordo com a legislação em vigor. Mas, quando nós estamos a falar de um trabalho como a criatividade, desenvolvimento de software, atividades mais nesta área criativa ou de serviços, sejam projetos de arquitetura, projetos de engenharia, outras coisas deste tipo. Então, e se a pessoa, entre as 9 e as 11 da manhã, está sempre ali com um bocado de sono, pouco acordada,
mais me faz que ele começa às 11 e depois até para um bocadinho, e depois pensa um bocado, e depois termina desde que ao fim do dia. O que era suposto estar feito, está feito e bem feito. Para mim é indiferente. Portanto, não posso estar a limitá-lo por via da questão do horário que ele tem que cumprir. O que eu tenho que ser capaz é, de uma maneira equilibrada, estabelecer objetivos que sejam razoáveis de alcançar com um determinado esforço, que tem que ser equitativamente retribuído, também por via, digamos, do que está associado à sua produção e do benefício que resulta desse esforço. E que, obviamente, não se enquadra com esta lei laboral, que eu diria, para este tipo de atividades económicas, claramente obsoleta, e que nos deixará cada vez mais atrás relativamente a outras geografias, onde a lei laboral, sendo mais flexível, se calhar prejudica os trabalhadores noutras atividades que teriam que ser mais reguladas assim, mas beneficia as empresas e os trabalhadores nas atividades mais criativas. Por exemplo, esta facilidade é uma coisa interessante. Há outro aspecto que eu também gostava de aqui juntar, ainda à proposta da lei laboral, que também lá está, e que eu acho que era muito importante ser interiorizado, quer por colaboradores, quer por empregadores. É que realmente nós, para fazermos o nosso de cada dia, temos duas opções. Ou queremos criar a nossa empresa, ou decidimos, olha, eu junto-me a alguém a quem acredito, a quem confio que ele me sempre garantirá trabalho. Por via disso, estou disponível, é que ele faça uma certa mais-valia com o trabalho que eu produzo, mas ele tem também ter uma responsabilidade para comigo, que é garantir que sempre me arranja. Exato. Pronto. Mas estas garantias conseguem-se com a colaboração da equipe. Quando, em certas empresas, não, você escreveu aqui no meu contrato que eu era para fazer isto. Agora, de repente, mudou o contexto, tem que trocar a função, não está disponível para isso. Não é trabalhar uma equipe de futebol. Será a mesma coisa que num jogo de futebol, de repente, o guarda-redes lesiona-se, não há possibilidade de se fazer substituições, porque as substituições já estão esgotadas, e agora nenhum vai à baliza, foram contratados para defesas, para médios e para avançados. E a baliza fica aberta. Isto não pode ser. Quer dizer, ou estamos ao serviço da equipe, ou não estamos ao serviço da equipe. E a nossa equipe é a nossa empresa. E se isto for entendido, e se houver este equilíbrio, não é preciso haver ali ninguém na Assembleia da República ali a escrever textos como é que nós devemos contratar, porque realmente consegue-se sempre melhor resultado, quer para o colaborador, quer para a empresa, quando a relação é de lealdade e de equilíbrio entre as partes, do que quando a relação é determinada por um conjunto de pessoas que escreveram uma lei, que se calhar nunca tiveram uma pequena empresa na vida para gerir. Se tivessem, havia coisas que não nos iam ali para fora, não se experimentavam. Fazia bem, fazer um trem desse. Até um dia ocorreu uma ideia gira, que era dar ali a cada grupo parlamentar 1 ou 2 milhões de euros para eles montarem uma PME, aplicarem as ideias deles na prática, não havendo favores nas contratações, ver quanto tempo duravam as empresas abertas, com as leis que inventam. Se durarem muito tempo é porque é bom, se não durarem é que não funciona. Era um laboratório vivo. Como já há muitos laboratórios de experimentalismo, também era um laboratório bom para experimentarmos a evolução da lei laboral. João, acrescentar alguma coisa sobre isto? Tenho uma última questão. Sim, acho que isso. Tenho uma última questão. E agora, se calhar, para ouvir um pouco mais o João, relativamente a esta questão, que vem um pouco na sequência da anterior. E de que forma é que as lideranças poderão inovar ao nível da gestão da organização em equipas agora no atual contexto de teletrabalho? Que é uma situação que até digamos, há 6 meses atrás, estava fora do contexto da maioria dos planos e da forma de trabalhar da maioria dos gestores e até dos próprios colaboradores. Tem sido uma adaptação progressiva. Mas como é que podemos, de uma forma eficiente, portanto, melhorar este tipo de gestão e como é que devemos atuar? Pronto. Partindo das condicionantes da legislação, como dizia o Vasco há pouco, o gestor tem que ser criativo, tem que se libertar mais, de maneira a que, de uma forma muito criativa, passe a informação e consiga trabalhar a relação, eu acho que a relação é sempre o que está na base, com as equipas, de maneira a que a equipa satisfaça a nível, e agora voltando à psicologia, satisfaça a insegurança que
é causada pela pandemia, a insegurança, a gestão e a gestão das expectativas dos colaboradores, de maneira a que o colaborador não sinta esses medos mais ou menos controlados e acalmados, entre aspas, e, portanto, o gestor tem que trabalhar nesse sentido, tem que trabalhar nessa conquista relacional e emocional com o colaborador. Muito obrigado, João. Ora bem, mais questões, sem dúvida, que teríamos. Trata-se de uma conversa que... Isto foi apenas um pontapé de saída, sem dúvida alguma. Mais linguagem futebolística, que foi aqui emprego por diversas vezes. É um tema apaixonante. É um tema sobre o qual há muito ainda a dizer e debater, mas eu creio que muitas linhas essenciais foram aqui abordadas no decorrer desta nossa conversa e, sem dúvida, que para gestores e até não gestores que nos estiveram a escutar, acho que foi extremamente interessante e extremamente produtivo ouvir-vos, aqui quer ao João, quer ao Vasco, nas suas opiniões e, sem dúvida, para empresas de sucesso, são sempre conselhos, sugestões, possibilidades que deverão ser utilizadas. Digamos, a boa gestão tem alguns segredos, sem dúvida alguma, mas as linhas gerais são conhecidas da maioria dos gestores. A grande dificuldade está muitas vezes em implementá-las. Está em implementá-las pela contextualidade e também é por vezes difícil implementá-las pelas próprias características dos próprios gestores. E aqui cada um deverá fazer a sua introspeção, o seu trabalho de casa, no sentido de melhorar a eficiência da sua equipa. João e Vasco, muito pela vossa colaboração. A todos os que nos estiveram a escutar, muito obrigado pelo tema que vos foi apresentado e pelo interesse que demonstraram face a este tema e pelo facto de já estarmos com a hora relativamente adiantada e ainda nos estarem a ouvir. Antes de terminar, gostaria de vos anunciar que no dia 6 de outubro haverá uma nova Innovation Talk, mas desta vez com um outro tema, também muito interessante, estratégias de propriedade intelectual para software. Muito obrigado a todos e um bom dia para todos.